Prezado Senhor, quero te pedir encarecidamente por essa mensagem, Senhor, que a mesma possa encorajar muitos e dar esperança àqueles, Senhor, que estão em dúvida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezados irmãos e amigos, como ser vitorioso em Cristo nesses últimos dias? É uma mensagem simples, mas muito significante. Eu creio que essa mensagem ela vai ajudar você a entender um pouco da confiança no Senhor. Não há dúvida de que estamos vivendo numa época como nunca houve na história. O diabo, sabendo disso, não vai ficar sentado esperando que a gente vai buscar a Deus quando a gente bem entende que vamos ser vitoriosos e que não precisamos orar, vigiar e obedecer a palavra de Deus. Se você pensar assim, pode crer, você já está com 50% de chance de perder a batalha. Para sermos vitoriosos nessa ferrenha batalha contra o mal, precisamos estar vigilantes, como a palavra de Deus diz. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Você encontra essa passagem em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Em Tiago também diz semelhantemente: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir e jamais podemos dar lugar a Satanás, porque ele é um intruso, ele entra e não é convidado, que é o contrário do Senhor Jesus Cristo, que convida. Ele bate na porta, o diabo arromba a porta. Por isso, o próximo versículo que o próprio Senhor Jesus Cristo diz, que em Mateus 26, 41, claramente afirma e confirma o que eu acabei de falar. Quando Jesus diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Lembra o que Neemias fez? Vamos ler o que Neemias fez. Neemias capítulo 4, 17, diz assim: os que estavam edificando o muro e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia obra e com a outra segurava a sua arma. Suponhamos que você esteja orando de olhos fechados com a porta da sua casa aberta. O que pode se esperar? Obviamente vem o ladrão e mina a sua casa. Então, como é que você vigia? Com os olhos abertos, vendo o que está acontecendo ao seu redor. Tem muitos cristãos que tentam a Deus dizendo: vou fazer isso ou aquilo, porque Deus me guarda. Sério? Deixe-me compartilhar com você uma experiência. Numa reunião de oração, havia um grupo de pessoas orando. De repente algo começou a pegar fogo. Entre eles, os irmãos que estavam reunidos, um disse: vamos orar para que Deus apague o fogo. O problema é que o fogo não se apagou. Mas um deles exclamou dizendo: ei rapaz, levante você e apague o fogo. Pois é, Deus não vai fazer o que você pode fazer, prezado irmão. Deus não é o nosso empregado. Nós é que devemos submeter a Ele, porque Ele é o Senhor. Essa é a atitude de muitos crentes. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, esse culto de hoje vai ser cheio do Espírito Santo, como se nós estivéssemos no comando. Não! Nós temos que nos humilharmos diante de Deus, pedir ao Senhor a graça e a humildade, e pedir a Deus que faça a obra, não a gente ditar a Deus que Deus vai fazer isso e aquilo. Isso é sensacionalismo, não podemos fazer isso. Nós devemos respeitar a Deus, reverenciá-lo e pedir com simplicidade
e muita reverência. E assim, se Deus quiser, Ele responderá e atenderá os nossos anseios. Não usemos a oração para tentar Deus. Por isso, eu vou lhe dar o segundo passo. Nós somos vitoriosos orando. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, 18. Veja a palavra, vejamos as palavras: perseverança e súplica. Muitos crentes são derrotados porque não perseveram e não suplicam. Suplicar é além daquilo só pedirmos de uma forma superficial. Suplicar é colocar o coração naquilo, é orarmos a Deus com toda a súplica, com todo o anseio e anelo, como se estivesse numa batalha, desejando com todas as suas forças alcançar a vitória. Isso é súplica, não aquela oração superficial. A Bíblia também fala: orai sem cessar. É um ingrediente indispensável na vitória. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17. Diz assim: orai sem cessar. E a atitude de viver uma vida de oração é uma atitude de viver uma oração. Nós temos que ter essa atitude positiva de ter uma vida de oração a Deus, dependendo dele, sempre dependendo da orientação do Senhor. Tudo o que formos fazer, devemos levar as nossas petições a Deus. Com isso, vamos desenvolver o caráter de Cristo e viver em união e comunhão com Ele. É como a eletricidade que está ligada ao fio e o fio ao fuzil e todo aquele sistema para que haja luz. Nós temos que estar dependendo do Senhor Jesus Cristo em todos os sentidos, em todas as áreas. Uma outra coisa que devemos fazer é lendo e obedecendo a palavra de Deus. É como D.L. Moody, aquele famoso evangelista americano que Deus usou de tal forma que ele trouxe 1 milhão de almas para o reino de Deus. Claro que o Espírito Santo usou. Moody sem Deus, como ele mesmo falou, seria uma ferramenta sem uso. Moody disse: ou a Bíblia guardará você longe do pecado, ou o pecado manterá você longe da Bíblia. É isso mesmo, irmão. A Bíblia é a bússola do crente que ama a Deus e a sua palavra. Se você não ler nem obedecer a palavra de Deus, você é um candidato ao fracasso espiritual. Uma outra coisa é confiança no Senhor. Confiar é mais do que simplesmente crer. Muita gente crê, mas não confia. Deixe-me compartilhar com você pelo menos 3 tipos de fé: a natural, a intelectual e a sobrenatural. A fé natural, você já nasce com ela. Por exemplo, o bebê crê que o seio da mãe tem leite. Você não precisa ensiná-lo a mamar. Pois é, essa é natural, mas essa não salva, não é uma fé salvífica. Essa não faz milagre, porque é uma fé natural, é uma fé que é própria do ser humano. Em segundo lugar, a fé intelectual. A fé intelectual você aprende, você adquire pela experiência do dia a dia, nos estudos, nas escolas, universidades, nos livros e na experiência empírica da vida. Você vai crer nos livros, o que a ciência diz. Essa é uma fé intelectual. Você sabe, por exemplo, a fé intelectual, eu vou dar um exemplo para você. Você sobe no ônibus ou no avião e crê que o motorista ou piloto vai levar você ao destino. Você não vai perguntar ao motorista: ei, posso crer que você vai me levar ao destino? Não, você não vai fazer isso. Você simplesmente entra no ônibus ou no avião, senta-se e pode até dormir. Por quê? Você já aprendeu de antemão, você aprendeu a confiar nisso, a ter certeza que o motorista vai te levar ao destino, vai levar você ao destino. É claro que alguns de vocês até passam do ponto, às vezes dormem, mas creem que no destino final alguém vai te acordar.
Número 3. A fé sobrenatural é um dom de Deus. Olha que diferença. É diferente das duas anteriores. Esse tipo de fé crê na fidelidade de Deus. É uma fé que vai além, transcende o nosso entendimento, as nossas forças. É como uma criança que apoia, dormindo nos ombros do pai. Deixe-me dar um exemplo. Charles Blondin foi um francês que viveu no século XIX. Em 1849, por aí, ele fez muitas coisas, cruzando lugares que nem cataratas e assim por diante. Charles Blondin, ele foi ao Canadá e foi apresentar um espetáculo. E milhares e dezenas de milhares de pessoas foram vê-lo, porque ele estava desafiando que ia cruzar as cataratas do Niágara, lá em Toronto, no Canadá. Então chegou o momento, com milhares de pessoas de ambos os lados. Então aquelas cataratas com quase 50 metros de profundidade, de altura, e com uma corda cruzada de um ponto a outro. Era mais de 150 metros. Então Charles Blondin chegou e disse assim: quantos de vocês acreditam que eu vou cruzar? Todos gritaram: eu creio. Todos disseram: nós cremos. Então agora veio o momento do teste. Será apenas uma fé intelectual. Ele aprendeu que ele ia, está nos jornais, nas publicações, que o Charles Blondin ia atravessar o Niágara, as cataratas do Niágara em Toronto, no Canadá. Mas aí veio o teste. Charles Blondin disse: tá bom, se vocês creem que eu vou cruzar na linha, eu vou perguntar quantos de vocês querem então subir ao meu ombro, ele ficar caladinho, paradinho e deixar que eu cruze você. Não teve uma pessoa que se atreveu a cair no ombro dele e simplesmente descansar, e ele ia cruzar. O Charles Blondin ia cruzar. Mas ninguém, todos disseram: eu creio, intelectualmente, viram, leram. Eu ouvi dizer que ele cruzava, mas ninguém, na hora do teste de cruzar nos ombros deles, nenhuma pessoa. Aí é que está. Muitas pessoas dizem que creem em Cristo, que creem nas promessas, mas na hora do vamos ver, na hora da dificuldade, perdem a fé. Portanto, essa é a fé intelectual. Agora, a história não terminou. Charles Blondin, já que não teve nenhuma pessoa que se atrevesse a subir no seu ombro, todos estavam com medo, é claro. Alguém que eu conhecia pessoalmente, já tinha passado por muitas experiências, que era o seu gerente, o seu agente. Aí Charles Blondin virou para o seu agente, o seu gerente, e disse: você consegue vir no meu ombro? Você acredita que eu levo você para o outro lado? Ele não simplesmente disse sim, mas ele agiu. Ele subiu aos ombros de Charles Blondin, e Charles Blondin começou a cruzar sobre a corda de um lado para outro, e as cataratas com aquelas águas terríveis, barulhentas caindo, e ele cruzava sobre aquilo, e o seu gerente, o seu agente não teve medo de nada. Ele simplesmente, Charles Blondin disse para você, simplesmente só não me ajude a cruzar. Você pode até dormir nos meus ombros, mas não tenta me equilibrar ou tentar me ajudar a equilibrar, não. Eu consigo controlar a situação. É assim que Deus faz. Coloca as coisas na mão de Deus e Deus controla a situação. Então, essa é a fé genuína. O agente dele sabia, o conhecia pessoalmente. E ele cruzou e foi e ficou longe do perigo. Se você estivesse de um lado, que viesse um leão te devorar, se esse leão viesse devorar você, e você não teria coragem de passar para o outro lado, por causa da dúvida, você ia ser devorado pelo leão. Mas o agente Charles Blondin seria livre do ataque do leão, porque ele confiou.
É essa confiança que Deus quer que tenhamos nele. Dormir nos seus braços. A outra coisa é proclamando a palavra de Deus, confiando nela. Vai ao trono da graça sem medo e sem dúvida. A outra coisa é louvando. Desenvolva uma atitude de louvor, mesmo que você não sinta. Não confie nos sentimentos. Esses são como termômetros. Sobe e desce. Não deixe a temperatura da sua vida oscilar o tempo todo. Antes, mantenha-na constante, mas no Senhor. Outra coisa é clamando o sangue de Jesus. O sangue tem um poder tremendo. O diabo estremece quando ouve o sangue, sabe? O verdadeiro crente é coberto no sangue do Cordeiro. Somos vencedores pelo sangue e pela palavra do nosso testemunho. A Bíblia diz em Apocalipse 2, 12, 11. Eles o venceram. Venceram quem? O diabo. Como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Essa é a vitória que temos em Jesus. Ele já comprou. Nós podemos de cabeça erguida. Nós podemos resistir ao diabo e dizer para ele: sai em nome do Senhor Jesus. Eu vou crescer espiritualmente. Eu sou salvo pela graça. Diabo, você não tem nada a ver na minha vida. Eu pertenço, sou coberto no sangue do Cordeiro. Uma outra coisa é proclamando a palavra de Deus diariamente. Você precisa proclamar a palavra de Deus para você mesmo. Fala para Satanás, clama o sangue de Jesus, proclama a palavra, lê um versículo em voz alta. O Senhor Jesus venceu Satanás, sabe como? Com a palavra. Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, mais poderosa que qualquer espada alguma de dois gumes, meu prezado. O diabo não resiste um crente da palavra e da oração. A palavra de Deus dá confiança, ousadia e finalmente a vitória. Nós somos vitoriosos pelo sangue do Cordeiro. Concluindo, a nossa vitória está em Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso está escrito em Romanos, capítulo 8, 37, 38 e 39. Portanto, concluo dizendo: Jesus é a nossa vitória. Somos vitoriosos pelo sangue do Cordeiro, e não há demônio em todo o inferno que venha derrotar o servo e a serva de Deus. Somos cobertos pelo sangue do Cordeiro, que amamos, que foi morto antes da fundação do mundo. Vitória em Cristo Jesus. Amém.